Boa tarde a todos e todas. A gente vai começar mais uma reunião do Antropologias hoje. Bom, hoje quem vai estar falando com a gente vai ser o Cleiton Rocha, Cleiton Jesus Rocha, na verdade, que ele é mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, licenciado em Sociologia pela Universidade Federal do Amapá. Ele é membro do Núcleo de Estudos da Religião da UFRGS e do Centro de Estudos Políticas, Religião e Sociedade, o CEPRES, da Unifap. Bom, o Cleiton, ele tem 1 hora, no caso, no máximo 1 hora para falar, pode ser menos que isso. Aí depois a gente abre para a rodada de perguntas. O nome da mesa de hoje é a materialização da raça na cosmologia neopentecostal. Cleiton, pode ficar à vontade. E aí, quem quiser fazer questionamentos, inscrições para as perguntas, pode falar no chat que a gente vai anotando. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite, a Belle, né, a Raíza, o Marcos, por voltar novamente ao Laet, onde basicamente tive a minha formação, né, na parte da antropologia, enfim, das ciências sociais em geral. É um grupo que eu tenho muito carinho e afeto. Então, assim, do que eu pensei para a apresentação, basicamente não vai mudar muita coisa da minha defesa, né, do que eu coloquei da minha defesa, da minha dissertação, que eu fiz no PPGás, né, da URGS. E lá, quando eu cheguei na URGS, né, uma das propostas até então era tentar compreender a questão, né, dos evangélicos pentecostais na parte da juventude, né, dos bairros periféricos da cidade de Macapá, que foi também o meu TCC. Inclusive, o Marcos estava na banca. Mas só que, quando eu cheguei em Porto Alegre, né, devido às leituras dentro do programa, né, teve duas disciplinas bem importantes assim que deram uma chave assim, para pensar de outra forma a questão do pentecostalismo, que foi uma disciplina que eu fiz com José Carlos dos Anjos, que foi a noção de raça no pensamento pós-colonial. E a partir dessa Cleiton, disciplina... Oi, tá escutando? desculpa te interromper. É só que tem gente pedindo para entrar agora. Não sei se está aparecendo para você ou não. Autoriza as pessoas a entrarem, por favor. Tava a Desculpa. Jade aqui, a Jade, eu aceitei, que Ótimo. aparece azulzinho, né? Isso. Valeu. Tá. Não, desculpa, eu me desatentei aqui. Pois então, aí quando eu fiz essa disciplina, né, pensamento pós-colonial na antropologia e pós-colonialismo, e essa noção de raça no pensamento pós-colonial, surgiu uma ideia de tentar pensar como que a raça ela estaria configurada dentro da cosmologia pentecostal. E quando eu estou falando de cosmologia, quando eu uso esse termo, eu estou dando uma ideia justamente da capacidade do agenciamento do indivíduo no processo de transformação dessa religiosidade, não no sentido estático, né, do que seria essa cosmologia pentecostal, mas no sentido dinâmico, de como que o indivíduo ele tem agência dentro desse processo de transformação. Então, dentro do meu tema de pesquisa, eu tentei pesquisar como é que a raça é materializada na cosmologia pentecostal, né? Como a raça ela é operacionalizada no pentecostalismo. E aqui eu parto de duas ideias. A raça como uma tecnologia de dominação, né, fundamentada historicamente dentro de um processo de marcadores sociais da diferença, dentro do processo de subjugação do corpo. Então, eu tentei pensar como é que eu conseguiria pensar corpos racializados dentro das igrejas evangélicas. Então, duas igrejas que surgiram dentro do meu trabalho de campo foi essa Church of God Christian, que é Igreja de Deus em Cristo, que é a COGIC, que é uma igreja afro-americana nos Estados Unidos, só que começou o trabalho na década de 80, 1985, por aí, em São Paulo, que tinha essa pegada com a questão racial no país, no Brasil, né? A outra foi Macapá, Ministério Internacional aos Pés da Cruz, que é a MIP, que foi aqui em Macapá. Então, eu fiz
o campo em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, e na cidade de Macapá, no bairro do Congoz, na 10ª do Congoz, numa área de ressaca, numa hora de ponte. Então, os dois contextos, eles conseguiram me ajudar a pensar como que se dava essa experiência e essas trajetórias raciais, né, de corpos racializados dentro de dois contextos tecnicamente diferentes, de certa forma, principalmente no sentido histórico, de como se deu a formação, né, do Rio Grande do Sul, onde, com a chegada dos imigrantes, né, da Europa, onde se tem a maioria de pessoas brancas também, né, e numa região no norte, onde se tem a maioria de população negra e indígena, que se deu uma outra configuração, né, principalmente nessa ideia de um colonialismo interno. Então, a partir desses dois contextos, dessas duas igrejas, foi onde eu fui construindo, né, tentando meio que ir atrás de como é que essa raça ela se materializa. Quando eu uso o termo o processo de materialização da raça, eu estou tentando pensar tanto pela questão dos instrumentos, da questão da corporalidade, de uma questão mais material, né, de como que se dá essa configuração, tanto também na organização interna dessas igrejas, né, da divisão sexual e da divisão racial do trabalho religioso, que é onde a gente consegue ter acesso a esse processo de materialização. Dentro do meu trabalho de campo, eu acho que é até interessante falar sobre isso, porque eu iniciei o campo e ali em agosto de 2019, e quando eu iniciei o campo ainda não estava essa loucura toda, né, da questão da pandemia e tal. Então, com a chegada da pandemia, houve uma mudança muito drástica de adaptação de como que se daria o trabalho. Eu acho que é interessante também para a gente debater e pensar sobre isso, que vai afetar basicamente muitas pesquisas no país, né? Então, eu já consegui fazer o trabalho de campo, mesmo presencialmente, tanto em Porto Alegre como no Rio Grande do Sul, só que quando chegou ali em abril de 2020, eu tive que fazer algumas adaptações. Então, eu acabei acompanhando muitos grupos pelas redes sociais, o grupo de WhatsApp, lives, eles estavam fazendo muitas lives, então foi aonde eu consegui fazer análise desse material ou coletar esse material etnográfico. Ao mesmo tempo que eu desenvolvi algumas entrevistas online, também foi uma experiência bem interessante, assim, não é tão comum, né, até então, mas assim, eu acho que até então eu vi de forma positiva, de certa forma, e considerando o contexto e a realidade que a gente está vivenciando. Então, a minha apresentação, quando eu organizei a minha dissertação, eu não tentei pensar em tanto de forma assim, olha, geralmente das pesquisas, objetivo, justificativa, hipótese e tal, não. Eu tentei pegar como que estava configurado, ou como é que estava configurada a minha experiência em campo, e a partir dessa experiência em campo, eu tentei organizar a minha dissertação pelos capítulos e pelos tópicos, e como que isso vinha se apresentando ao longo da minha dissertação. Então, a minha apresentação aqui também, ela vai seguir meio que essa temporalidade do campo. Isso é bem interessante para a gente pensar, às vezes, quando a gente está em dúvida de como organizar os nossos capítulos, ou como organizar a nossa dissertação. Eu peguei essa ideia, na verdade, quando eu estava fazendo um tópico especial lá na URGS, e isso entrou, né? Como que a gente organiza a nossa dissertação? Eu estou falando isso principalmente para quem está iniciando, né, que são dificuldades que a gente vai enfrentando ao longo do trabalho de campo, né, e principalmente no processo da escrita, que é extremamente árduo, assim. Então, eu tentei pegar essa noção de temporalidade da própria etnografia para organizar a minha dissertação. Então, dentro do meu trabalho de campo, principalmente em Porto Alegre, uma coisa que me marcou logo de cara foi o processo de a demarcação de uma fronteira desses corpos racializados, tanto o meu como o dos meus interlocutores. Então, isso foi uma ideia que surgiu, né? Qual é o papel do... Isso eu lanço para a gente pensar também. Qual é o papel do corpo dentro do processo de materialização da teoria etnográfica? Assim, quando a gente vai pensar, principalmente dentro da teoria clássica, né? Enfim, a antropologia francesa, britânica, americana, se a gente for pensar bem, existem dois movimentos dentro dessa produção desse conhecimento antropológico, que é a ausência
desse corpo e um contexto colonial. Então, se a gente for pensar historicamente dentro da produção do conhecimento antropológico, isso são duas marcas dentro da teoria antropológica, né? Que é o papel do corpo, principalmente de um corpo branco que produz essa teoria antropológica dentro de um contexto de uma situação colonial, né? De subjugação, de uma relação econômica, né? E é muito interessante, quando eu estava na banca, né, a Jaqueline ela colocou uma questão muito importante, que é a produção do conhecimento antropológico, ela se deu numa ideia, numa relação com o outro, de outridade. Ou seja, a própria posição, ela se dá numa posição hierárquica, só que essa posição hierárquica é dentro de um contexto, né, da colonialidade ou da colonização. E é muito interessante porque existe uma própria contradição epistêmica dentro da antropologia, que é a ideia de produzir a nossa etnografia dentro da ideia de alteridade, né? Ou seja, de se relacionar com o outro, de levar a sério o que o outro está falando. Só que levar a sério o que o outro está falando, a gente tem que pensar como é que se constituem essas relações de poder. Então, eu tentei trazer essa perspectiva para dentro do meu trabalho, para pensar epistemologicamente, né, a produção do conhecimento antropológico. Uma outra questão dentro do meu trabalho, que são as categorias, né? Como foi que eu trouxe essa categoria de raça, que é uma questão muito escorregadia, né, para pensar. Então, basicamente, eu tentei pensar a noção de raça pela concepção do Mbembe, né, e também da Grada Quilombo, que o Mbembe ele vai falar o seguinte, que dentro dessa citação dele, né, pois aquilo que faz fomentar o delírio são, entre outras coisas, as raças. Ao reduzir o corpo, o ser vivo, a uma questão de aparência, de pele ou de cor, otorgando à pele a cor o estatuto de uma ficção de caris biológicos, muitos euro-americanos, em particular, fizeram do negro e da raça duas versões de uma única e mesma figura, que ele chama de loucura codificada. Então, a questão do racismo, ou da raça, a produção da raça, ela parte dentro de uma perspectiva psicológica, de um delírio psicológico. E essa loucura, que eles chamam de loucura codificada, se pensar a raça como uma produção da branquitude, né, ela é uma invenção. Só que essa invenção ela se materializa dentro do nosso cotidiano, né? Ela se apresenta através de uma violência racial. E é muito interessante porque quando a gente considera isso, esse processo de violência racial, a gente consegue entender a trajetória e as particularidades dos nossos interlocutores. Porque há uma diferença quando eu coloco assim dentro do meu trabalho de campo. A minha interlocutora, só um exemplo, é Valerie. Só que quando eu coloco só o nome da Valerie, eu acabo retirando várias outras particularidades e a própria trajetória dessa minha interlocutora. Agora, quando eu coloco Valerie, uma mulher negra, eu consigo, de certa forma, abstrair de como que se dá essa experiência dessa minha interlocutora dentro tanto da trajetória quanto da experiência, né, racial e religiosa dentro do meu campo. Quando eu começo a racializar os meus dados etnográficos, quando eu começo a racializar o meu campo, que eu acho que, vendo ao longo desses anos, eu não consigo ver com tanta evidência isso dentro dos trabalhos. Uma outra questão que eu pensei foi pensar o discurso normativo, né? Como que o que seria esse discurso normativo? É como que determinadas representações sobre o outro, geralmente esses corpos racializados, e a antropologia ela se posiciona a sua produção teórica dentro de corpos racializados, né? Dentro de corpos subjugados. Inclusive, eu até escrevi um texto que é o que a antropologia tem a ver com a necropolítica. E por que com a necropolítica? Geralmente, se pensar a necropolítica como a capacidade de gerenciar corpos matáveis, né? Que corpos matáveis são esses? Mulheres, LGBT, população indígena, população negra, de como que o Estado gerencia esses corpos matáveis. E é onde, justamente, a antropologia vai posicionar o seu objeto de estudo, o seu conhecimento. No capítulo 2, eu trago dimensões raciais e religiosas, né, do pentecostalismo, e aqui eu pego um texto bem interessante, que é da Bulu Góes, que ela é Escrevendo contra a Cultura.
Nesse texto, ela vai pensar como que, justamente isso que eu venho falando, que esse conhecimento, a produção desse discurso profissional, antropológico, ele acaba se dando em condições de dominação, né? Tanto dentro desse contexto euro-americano, né, com outros países ou com outras regiões do mundo onde a antropologia produziu seu conhecimento. Então, eu tentei pensar tanto no sentido do cuidado epistêmico, também da responsabilidade ética e política de lidar com esse outro racializado ou esse outro que está empurrado dentro de uma condição de necropolítica. Dentro do meu trabalho, eu trago uma questão que é o conceito de branquitude, né? O que é a branquitude? A branquitude, ela pode ser pensada como uma estrutura de poder, né, aonde se tem a supremacia branca definindo enfim, valores morais, a processo de representação dentro das instituições, de vantagens raciais que vão sendo construídas. Então, eu tentei pensar a branquitude justamente para tentar racializar esse corpo branco dentro do meu trabalho de campo. E no meu trabalho de campo, eu consegui perceber que os brancos pobres, que é uma das categorias que vão surgir, eles apresentam uma determinada vantagem racial devido ao valor da brancura, né? Como que o valor da brancura ele constrói uma dada carga valorativa moral e social sobre esse indivíduo, né, dentro dos contextos de vulnerabilidade social. E é justamente esses brancos pobres que acabam, de certa forma, monopolizando o que o Bourdieu vai chamar, né, de um monopólio do sagrado. Né? E agora tu imagina um branco pobre dentro desse contexto de vulnerabilidade social, aonde ele consegue ter uma posição, de certa forma, de hierarquia, né, valorativa, em relação a uma maioria negra, aonde se constitui a maioria do público, dos membros dentro das igrejas. Quando eu penso o pentecostalismo, penso pela ideia do Corten, da Clara Mafra, do Ronaldo Almeida, e eles pensam o pentecostalismo como um processo de capilaridade, né, da cosmologia pentecostal, de disponibilizar tanto os recursos religiosos como recursos morais. E aqui se apresentam duas concepções dentro dessa ideia de corpos racializado, né? Quando a gente pensa o pentecostalismo pela perspectiva desse valor da brancura, ele se apresenta no sentido de uma vantagem racial onde eu posso ocupar determinados cargos e posições de prestígio dentro dessas igrejas. E quando a população negra, as pessoas negras, né, vão para o pentecostalismo ele funciona como um processo de estratégias de sobrevivência. Por que estratégia de sobrevivência? Isso é uma ideia da Bell Hooks, né, que ela elabora essa concepção de estratégia de sobrevivência, que é a capacidade do pentecostalismo, de certa forma, minimizar determinados processos de violência racial, mas, ao mesmo tempo, apresentar determinados recursos sociais e materiais para lidar com determinados constrangimentos ou determinadas violências raciais dentro do contexto das igrejas e das periferias. Só que isso não significa necessariamente que não haja violência racial dentro das igrejas. Há violência racial. E, ao longo do trabalho da apresentação, eu vou dizer como é que isso vai se materializando dentro dessas relações. Uma outra questão, lendo o meu trabalho, lendo basicamente a produção da teoria sobre antropologia da religião e das relações étnico-raciais, é pensar assim, olha, boa parte da produção do conhecimento da antropologia da religião e relações étnico-raciais pensa a partir de como que se constitui as pessoas negras dentro da vivência dentro dessas igrejas evangélicas e protestantes históricas. Só que, como eu venho colocando, quando a gente posiciona somente na negritude as análises, a gente acaba por ocluir uma outra relação que seria da branquitude. Qual é o papel tanto desses pastores brancos ou desses fiéis brancos dentro das igrejas e também a posicionalidade do pesquisador, da pesquisadora com a sua corporalidade. Eu acho que a questão que a gente deve pensar é como que o meu corpo ele influencia os meus dados etnográficos, ou como o meu corpo influencia as minhas relações dentro do trabalho de campo.
Então, é isto. Como eu havia dito, a igreja que eu estudei, a COGIC, ela surgiu nos Estados Unidos e tem uma sede em São Paulo. Só que como que há essa relação tanto da dimensão racial e da dimensão religiosa? Eu consegui perceber que a COGIC nos Estados Unidos ela tem uma forte influência do jazz, do blues, da black gospel. Então, assim, uma forma de tradução ou uma forma de expansão seria através da música ou dos corais, né, negros americanos. E isso é um instrumento que a COGIC no Brasil ela tenta implementar. Então, a música ela atravessa uma ligagem social e racial que esses corpos racializados acabam por usar e construir suas relações. Então, a música ela entra como um processo de mediação entre esses dois universos, tanto do religioso quanto do racial. A COGIC, eu acho que a marca da COGIC, tanto da MIP como da COGIC, é o seguinte, eu consegui perceber dentro do meu trabalho de campo, é que a constituição das igrejas evangélicas no Brasil, em áreas periféricas, elas se dão em relações familiares. Geralmente, porque para tu colocar uma igreja para funcionar dentro do seu trabalho religioso, é preciso pensar em um local do público que ela vai ser direcionada e numa dimensão econômica. Então, geralmente, essas igrejas elas se fundem em redes familiares, nas casas de determinadas famílias. E aí ela vai construindo as suas redes de relacionalidades dentro de uma rede de parentesco e de afinidade. Então, boa parte dessas igrejas elas se formam a partir de uma ordem familiar. E isso é muito interessante porque explica justamente a capacidade de crescimento e a capacidade de relacionalidade que se cria essa teia de redes dentro de áreas periféricas, né, como aqui em Macapá, dentro das áreas de ponte, da área de ressaca, né? Tá, esse aqui eu vou passar isso aqui. Eu acho que aqui é um ponto interessante, que é quando eu fui pensar os meus interlocutores, né, eu tentei pensar através da trajetórias, né, e de experiência desses corpos racializados, né, como que se dá essa experiência dentro das igrejas, tanto internamente quanto fora, né, das instituições. O corpo de Simone é a mediação com o transcendente. Ao longo dessa pesquisa, venho destacando o fundamento entre o corpo e o sentimento tem com os evangélicos. Por quê? Porque justamente o corpo vai ser aonde essa experiência religiosa, essa experiência racial, ela vai ser materializada, ela vai ser materializada no corpo. E o sentimento, ele funciona como um processo onde há o processo de percepção e de significado do processo de materialização desse sagrado pentecostal, né, dentro das igrejas. Um outro ponto dentro da dissertação que eu tentei perceber foi como é que se dava o processo do posicionamento público, tanto da COGIC, né, nos Estados Unidos, como da COGIC no Brasil. E quando a gente trata a questão da COGIC nos Estados Unidos, a gente consegue perceber que, relacionando os posicionamentos públicos, o termo como violência racial, racismo, supremacia branca, violência policial, elas aparecem dentro da linguagem de forma mais claras, de forma mais objetivas. Só que quando essa mesma situação ela aparece no Brasil, a violência racial ela é deslocada por uma questão social, né? Então, geralmente, dentro desses posicionamentos públicos, usar o termo como estigma, como pobreza, ou seja, há um processo de filtro racial dentro de como que essa COGIC no Brasil ela vai trabalhando, e isso vai se apresentar tanto na teologia, né, dessas igrejas, como na própria linguagem, né, do pastor. Um outro tópico dentro do meu trabalho que eu usei foi raça e representação, evangélicos brancos e o valor da brancura. O valor intrínseco da brancura, seja de qualidades morais, valores e comportamentos, é associado ao que supostamente corpos brancos possuem. Logo, critérios como liderança, prestígio estariam direcionados à brancura, assim a hierarquia racial se faria presente em contextos de pobrezas e bairros periféricos. Aqui é uma
questão interessante, importante, que é, às vezes, o processo de homogeneidade, homogeneização da ideia de pobreza, como se todos tivessem acesso ao mesmo recurso, como se todos tivessem a mesma experiência social e racial, e que não é bem assim que acontece. Quando pensa a ideia dessa relacionalidade dos meus interlocutores no seu cotidiano, o valor da brancura ela entra como esse ponto de distinção, né, racial e social ao mesmo tempo, que é onde apresentaria uma certa vantagem para os brancos pobres assumir determinados cargos de prestígio dentro das igrejas, né? Justamente porque se a gente for pensar em termos a partir da ideia de branquitude e pensar a branquitude como uma relação de poder, geralmente os brancos no Brasil eles conseguem ter acesso aos principais meios de poder, tanto no sentido político quanto no sentido econômico. E como pensar um branco pobre onde ele está mais economicamente em vulnerabilidade social, aonde ele poderia apresentar essa vantagem? Onde ele poderia exercer esse poder racial? Dentro das igrejas evangélicas. É onde, tendo domínio sobre o sagrado, uma hegemonia sobre o sagrado, ele pode apresentar essas qualidades morais através dos valores religiosos ao mesmo através do prestígio moral dentro desse contexto. Aqui é uma imagem interessante para a gente pensar. Isso foi em Porto Alegre, né, onde era a sede. Inclusive, era um galpão grande. O valor desse galpão, segundo um dos meus interlocutores, girava em torno de R$ 2.000. Então, tu imagina uma igreja pequena, onde um valor de aluguel custa R$ 2.000, tendo um público que não chega a 40 pessoas. Então, essa igreja ela só foi possível implementar o seu projeto de sair de sair de São Paulo para Porto Alegre, porque a igreja ela recebia um determinado financiamento da COGIC nos Estados Unidos, no Tennessee. Eles mandavam tanto recurso econômico quanto também de autoridade religiosa. Porque para tu se tornar pastor, para tu se tornar bispo dentro da COGIC, tu tem que ter um processo de consagração nos Estados Unidos. E isso demonstra justamente como que se dá o processo de transnacionalização religiosa dentro das duas igrejas. Elas marcam, dentro desse processo de transnacionalização religiosa, né? A COGIC, o Brasil e os Estados Unidos, e a MIP, Brasil-Colômbia, onde o César, que é um dos criadores do G12, que seria esse processo de trabalho em célula, que é uma das marcas, né, dentro das igrejas evangélicas, inclusive no estado do Amapá. E, inclusive, eu vou aprofundar essa ideia aqui. No capítulo 4, eu tento trabalhar o Ministério Internacional Pé da Cruz, que é a MIP, né, uma igreja na ponte. Em Macapá, quando eu fui tentar perceber esse processo de racialização, quando a gente vai considerar historicamente tanto da produção do território, da fiscalização do território e passa para o Estado, existe uma política de uma narrativa, um mito que haveria no Estado ou não haveria racismo no Amapá, ou esse racismo seria um racismo branco. Só que, na verdade, o que acontece em Macapá é que essas relações raciais elas se dão muito por uma rede de afinidade familiar. E esse processo de afinidade ele acaba dificultando o processo de percepção dessa violência racial. Mas ela acontece, né? Seria um racismo cordial. Ao mesmo tempo que o Estado do Amapá ele implementa uma política através do processo de ordenamento da cidade, né? Foi uma política de Estado onde até acho que na segunda metade do século XX, muito da população negra se concentrava na frente da cidade de Macapá, e onde houve um processo de purificação racial e jogando a galera negra, né, para as bordas da cidade de Macapá. E hoje a gente consegue perceber esse processo de configuração. Então, quando eu estava no trabalho de campo, né, na ponte, eu consegui perceber que a ponte simbolicamente é usada como um dispositivo de distinção. Então, quanto mais próximo da ponte, maior essa carga negativa, ou essa visão desqualificadora da pessoa, do sujeito, ela vai sendo apropriando dentro da sua corporalidade, dentro das suas experiências, das suas trajetórias. Então, há um processo de distinção social e de distinção racial que a ponte ela se apresenta em relação ao asfalto. Um outro
questão importante dentro do trabalho foi a questão dos dados sociais e econômicos. Devido a fazer parte do Centro de Atividades Sociais da Periferia, o CASP, e também da CUFA, Central Única das Favelas, foi feito vários levantamentos assim de como que esses movimentos sociais eles trabalhavam com o público, né? Que público é esse? Então, a partir desses dados, eu consegui coletar alguns dados e também verificar através do IBGE como que se dava esse processo de configuração. E que só para a gente ter uma ideia, olha, as populações negras evangélicas em Macapá correspondem a 77 mil pessoas e as pessoas brancas evangélicas a 28 mil. Né? Então, assim, a gente consegue perceber como que o pentecostalismo ele é um fator importante dentro dessa experiência racial e religiosa no estado do Amapá. Deixa eu ver, acho que travou. O que aconteceu? Ah, tá. Voltando para essa ideia de célula, né? A célula, a igreja, a casa, eu consegui perceber por que as igrejas evangélicas, né, na área de periferia, elas adotam o modelo de célula, ou dentro da MIP, que eles tinham, que se chamava o G12. O G12 se configura justamente que tentar romper qualquer fronteira que estabeleça entre a igreja, né, onde seria esse desenvolvimento dessa atividade religiosa, a casa e a família. Lembrando que eu disse que muito da produção dessas igrejas nas áreas periféricas, ela se dá pela ordem familiar e pela uma rede de parentesco. Então, romper essa fronteira é onde esse sagrado ele conseguiria melhor, de certa forma, criar redes e se dissolver dentro das relações. Então, tu consegue dissociar a tua religiosidade da casa e da igreja e tu consegue jogar ela, posicionar ela no seu cotidiano. Aqui é um exemplo, né, da 10ª do Congois, onde foi que eu desenvolvi o trabalho, né, dentro dessa área de ponte, dentro dessa área de ressaca, e onde cria esses dispositivos de marcadores sociais da diferença. E aqui a gente chega num ponto importante do trabalho, que seria, vamos dizer, a minha tese, né, que considero que a violência racial no pentecostalismo é visto mais como desrespeito e percepções de agressões morais do que propriamente como racismo. O que isso significa? Significa que as situações onde o sentido é racial são percebidas como insulto moral. Eu peguei muito, inclusive, eu acho que isso aqui é uma influência diretamente do Laet, pensando através do texto, né, Existe Violência Sem Agressão Moral, né, do Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, e ali eu consegui pegar uma ideia interessante dele, e também dentro do meu trabalho de campo, que é justamente isso. Muitas vezes, vários relatos dos meus interlocutores, né, que foi acontecendo, essa situações de violência racial é deslocado por uma situação de desrespeito, ou por uma questão de caráter, ou por uma questão mais valorativa, né, de valores morais. Só que, quando pergunta qual é o papel da raça no pentecostalismo, como é que os evangélicos percebem a raça? Eles percebem a raça dentro dessa forma. Acontece a violência racial, acontece essas relações, né? Só que essa violência ela é deslocada por uma percepção de um insulto moral, né? É deslocada por uma concepção de moralidade dentro das igrejas. E, por fim, voltando à pergunta, né, como é que a raça é materializada na cosmologia pentecostal, é possível chegar à seguinte conclusão. Quando relacionamos a música ou a corporalidade dentro das igrejas evangélicas, a negritude, as estruturas de poder hierárquicas dependem da branquitude. Logo, essas donas de relações produzem um conjunto de jogos de conflitos raciais e sociais dentro das igrejas nas periferias brasileiras, ou seja, a branquitude apresenta vantagem e privilégios raciais dentro da religiosidade pentecostal e vincula a negritude a uma ideia de uma posição inferior. Isso acaba por gerar zonas de conflitos e de tradução racial no processo das suas agências individuais, articulando a cosmologia pentecostal com sua base de relacionalidade. Ou seja, como havia dito, deixa eu só voltar numa questão aqui. Peraí, eu tinha havia anotado. Então, dentro do meu trabalho de campo, eu consegui perceber o seguinte, que essa relação entre a dimensão racial e a dimensão religiosa ela é deslocada, ela é percebida, ela é materializada através da música, que criaria esse campo de tradução racial pentecostal, né, de compartilhar no processo mesmo diaspórico, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e é esse processo de tradução. Só que quando chega essa noção
racial e religiosa no Brasil é um processo de um filtro racial, onde desloca essa dimensão racial para uma dimensão social, né? O outro é o processo de divisão racial e divisão sexual do trabalho religioso, aonde as pessoas negras acabam ocupando posições de inferioridade dentro dessas instituições. Vou dar 2 exemplos. Quando estava acontecendo o culto, quem ficava responsável por cuidar das crianças era a Simone, né, que era uma mulher negra, ela que ficava responsável por cuidar da criança e também do limpeza da igreja, assim como os homens negros ficavam com esse papel da limpeza das igrejas. E quando quando eu percebi dentro do trabalho de campo a questão que posição as mulheres brancas e os homens negros ocupavam, geralmente era uma posição do trabalho intelectual, ou daquele que é capaz de ensinar esse sagrado, de dominar esses códigos desse sagrado, né, religioso. E, por fim, a questão de perceber os sentidos, né, de como que essa dimensão racial ela é deslocada por uma perspectiva de moralidade. Né? Quando acontece a violência racial, é deslocado por uma dimensão, né, de insulto moral. Uma outra questão que eu queria colocar para vocês, assim, esse trabalho ele é justamente importante para pensar que pentecostalismo é esse que chega no Brasil no início do século XX. E se a gente for perceber, historicamente, é um pentecostalismo que chega marcado pela corporalidade branca e por uma ideia de supremacia branca, porque o pentecostalismo que chega com Berg e o Wingre, né, que são suecos brancos que migram para os Estados Unidos, depois vêm para o Brasil, é um pentecostalismo formado no sul dos Estados Unidos, né, onde a questão da violência, do apartheid, enfim, estava extremamente estratificada. E é isso. Obrigado, desde já. Primeiro, parabéns, Cleiton. Gostei bastante do seu trabalho, da sua apresentação. Vários temas, várias questões instigantes, como o seu posicionamento em campo, né? A questão de ser negro e fazer pesquisa etnográfica. E aí, uma questão que me ocorreu, que eu ia pedir para você falar, que e ser negro e fazer pesquisa etnográfica pela web? Qual é a diferença? Há diferença? Uma segunda questão que eu queria que você problematizasse um pouco, você cita o Luiz Roberto, né, aquele artigo dele lá sobre existe violência sem insulto moral, né? Não sei se o título é exatamente esse. Agora não Sem sei. agressão moral. Sem agressão moral. E aí você como na sua apresentação, você fala assim, então as pessoas, se eu entendi errado, você fica à vontade para me corrigir na hora da fala. Então as pessoas, elas, você fala quase, você não fala essa palavra, mas eu fiquei com essa impressão, assim, equivocadamente elas significam o ato racista como um insulto moral e não como um ato racista. Né? Uhum. E a minha pergunta para você é uma extensão, é quase uma extensão da questão do Luiz, porque o Luiz está discutindo, ali naquele artigo ele não verbaliza isso, mas ele está discutindo com a Lia Zanota, né? Uhum. E ele está discutindo se você pode distinguir uma agressão física de um insulto moral. Para ele, não, né? Porque para ser uma agressão, ele tem que ser experimentado como um insulto. Ou seja, não dá para... O que ele está dizendo não dá para separar a materialidade do ato do significado do ato, do significado, né, compartilhado do ato, né, o compartilhado da experiência individual também. E aí a pergunta que eu te faço, existe, de fato, uma oposição entre insulto moral e racismo? Né? Ou racismo e insulto moral? E é uma pergunta mesmo. São indissociáveis? Essa é uma questão que eu quero que você desenvolva para mim. Pensando aqui nos trabalhos não só do Luiz, mas sobretudo do Honneth, do Taylor, né, que estão tratando disso, eu fico pensando se isso também não é uma experiência indissociável.
Mas é uma pergunta, eu não tenho resposta para isso nesse momento, né? Assim, a ideia veio... Na verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Parei para pensar com você, com a sua fala. E aí, uma outra questão que também é uma dúvida mais inocente, né, de alguém que não faz essa pesquisa, não pesquisa esse tema, é que quando a gente vê alguma literatura americana sobre neopentecostais, sobre o sul dos Estados Unidos, os neopentecostais, e também quando a gente lê coisas e mesmo vê, por exemplo, nas eleições a gente via muito na Globo News, né, pessoal com o eleitorado negro, né, tentando se posicionar, então eles iam em igrejas, eventualmente né, fala de pastores. E me parece que não é uma coisa mais comum nos Estados Unidos, igrejas neopentecostais que são 100% compostas por pessoas negras, né, sobretudo no sul dos Estados Unidos, né? E aí eu pergunto para você, quase como uma curiosidade, se esse fenômeno ele pode ser observado no Brasil ou não. E por que não? Se a resposta é não. E se for sim, como é? Tá? E aí, depois que terminar a rodada, eu retomo algumas questões que me vieram à cabeça para não monopolizar muito a fala. Então, obrigado, Cleiton. Certo. De nada. Jade, pode ficar à vontade. A minha pesquisa de graduação também foi com uma igreja evangélica, no modelo de célula, e o enfoque não era questões raciais, mas as questões raciais aparecem em todos os espaços. E lá eles tratavam a questão racial como uma coisa que devia ser evitada, devido a uma ideia de que o conflito deve ser evitado. E aí, quando eu tratei isso no meu trabalho, isso foi... Enfim, aconteceram vários casos, mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção, essa coisa de, eu sei que está errado, mas para evitar conflito, eu vou deixar passar. E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre como que isso acontecia, né? Porque você falou que sim, uma violência, etc., mas como que a direção lidava, ou se isso não apareceu na sua pesquisa? Já, Jade? Uhum. Pronto, Beli. Então, Cleiton, queria te dar parabéns também. Eu achei que eu li, né, o teu trabalho, eu achei que todos os apontamentos que tu faz ali no capítulo 1, se posicionando, discutindo como é um corpo racializado dentro da pesquisa, dentro desse campo, foi uma coisa que desacortinou muitas questões para mim, de incômodos meus, que eu mesma não tinha parado para analisar, para refletir. Eu achei muito massa, eu dou muito parabéns por isso, que eu achei que foi uma construção bem legal que tu fizeste. E aí, a respeito da divisão racial das atividades dentro da igreja, eu fiquei pensando muito, eu fiz um paralelo que talvez, né, não tenha absolutamente nada a ver com o que tu tenha pensado, né, mas que para mim fez muito sentido, que é de uma reflexão meio que voltada para a arte mesmo, para a cultura pop, né? De pensar que quanto que as contribuições das pessoas negras nesse âmbito da música, no âmbito da criatividade, ela é sempre tão aproveitada, mas na hora de exercer alguma posição de destaque dentro do ambiente, no teu caso na igreja, mas eu fiz esse paralelo com a música, acaba sendo meio que deixado de lado, né? E aí eu acho que na tua conclusão tu fala alguma coisa a respeito disso, a respeito de como que a corporalidade e a música estão sempre ligadas às pessoas negras dentro da igreja, mas quando é para cantar lá, na abertura do culto, não é uma pessoa negra que canta, é uma mulher branca que canta. E aí eu fiquei pensando muito nisso, inclusive eu fiquei ouvindo o Sunday Service, né, o Jesus is King, enquanto eu estava lendo a tua dissertação,
E isso foi se tornando tão grande à medida que eu fui avançando na leitura, sabe? Que eu fui percebendo que é meio que uma usurpação disso, né? Porque é uma igreja que nasce como uma igreja negra, mas que chega aqui e assume uma outra conotação. E aí eu acho bem interessante uma parte que tu colocou como essas pessoas brancas não têm um espaço de exercimento de um poder branco, acaba extrapolando isso dentro da hierarquia da igreja. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso e sobre o que tu acha dessa minha analogia com a música, que pode ser uma coisa bem viajada, porque eu acho que eu fui colocando música para ouvir enquanto eu estava lendo, e isso mexeu um pouco comigo enquanto eu li a tua dissertação. É isso. Pronto. Marcos, tu falou que ia retomar a fala. Eu, na verdade, eu queria... Eu vou me meter aqui rapidinho, porque é um pouco o que a Jade mais ou menos falou sobre o conflito deve ser evitado. E aí eu queria que tu falasse um pouco do teu campo, porque eu fiquei pensando aqui. Falou, né, que tu perguntava como que a raça influenciava ali, perguntava para aquelas pessoas que foram entrevistadas. Aí eu não sei se eram os que estavam lá no nível hierárquico maior, eu não sei também, e aí é uma curiosidade minha, saber como que se ocorria, na verdade, essas discussões relacionadas a questões raciais lá dentro, se essas pessoas compreendiam toda essa nossa discussão pautada na raça, porque, tipo, eu também li recentemente a Grada Quilomba, né, Memórias da Plantação, e aí ela fala um pouco dessa... da gente mesmo, né, negar esses episódios de racismo cotidiano, e aí por isso que eu acho que tem um pouco a ver com essa questão do conflito deve ser evitado, a discussão deve ser evitada, então discussão sobre violência racial que ocorreu ali deve ser evitada, porque é um espaço religioso, enfim, que todo mundo tem que conviver em harmonia. Aí eu queria entender se essa discussão era presente dentro com aquelas pessoas, se quando ao conversar com elas, tu falava sobre essa questão de raça e elas pontuavam para ti a percepção delas, como que elas se autodeclaravam, enfim, para colocar um pouco, né? Para situar essas pessoas e entender como que a discussão racial se colocava ali, para tentar também visualizar um pouco do trabalho todo. Eu não li ainda como Cibele já leu a dissertação, eu ainda não li. Deixa eu fazer uma colocação aqui, agora, só para esclarecer a minha questão, Cleiton, não em termos jurídicos, tá? Uhum. Não em termos jurídicos, quando eu coloco a distinção entre agressão moral, insulto moral e racismo, mas em termos sociológicos, essa é a minha pergunta, em termos sociológicos, se é possível a gente separar agressão moral e racismo, ou se isso é um fenômeno que está absolutamente associado, né? Sim. Acho que a palavra é tua, Cleiton. Tá. Deixa eu começar pelo Marcos. Olha, Marcos, tu colocou uma questão muito, muito interessante, assim, para te falar a verdade, eu não pensei sobre isso, assim, como é que essa questão de ser negro e também dentro dessa pesquisa na web. Por quê? Porque eu acho que eu não aprofundei nessa reflexão. Porque quando eu peguei, acho que tem que entender, acho que boa parte do meu trabalho, acho que, não sei se a Cibele pegou um pouquinho isso também, porque eu saí de um contexto antes da pandemia e pós-pandemia. Então, foi uma avalanche, foi um tsunami que aconteceu, assim, de quem está fazendo trabalho, né, quem está finalizando, e a gente teve que criar várias estratégias, né, de como coletar esse material. Eu não tenho uma resposta. Por quê? De certa forma, porque essa experiência ela já foi materializada dentro, como eu havia dito, eu consegui estar no campo, nos dois contextos. Então, meio que as pessoas já me conheciam, né? Ela já é o sentido de tratamento. Então, quando eu penso sobre essa questão, dessa marcação, dessa fronteira, são os sentidos de tratamento. Então, se esse processo já estava materializado dentro dessas relações interpessoais,
eu penso que elas também foram transplantadas para a questão da web, desse cyberespaço, dentro dessas mídias. Acho que não muda. Eu acho que seria diferente, eu acho que foi, inclusive, diferente o acesso. Eu não consegui, vou te dar 2 exemplos, eu não consegui entrevistar o pastor da igreja da MIP, ele não quis me dar entrevista. O outro também que não quis me dar entrevista foi o pessoal lá da Cogic em São Paulo. Acho que quando eu entrei em contato pela web, eu não tinha contato das relações interpessoais com eles. Eles não me deram entrevista também. Eles não quiseram me dar entrevista. Então, se for pensar dentro dessa forma, eu acho que é a questão do acesso, de como que tu consegue como que essa corporalidade ou determinadas representações, elas te levam até determinado acesso a alguns dados etnográficos e elas te bloqueiam em outros. E isso é uma questão que acho que todo antropólogo deve se fazer, assim, sabe? Às vezes a gente fica pensando, discute tanto a questão da etnografia, o trabalho de campo, mas é isso. Se a gente consegue ter determinado acesso a determinadas informações, a determinadas pessoas, e como que isso influencia os nossos dados, né? Eu acho que é uma questão extremamente importante para a gente pensar. Outra questão que colocou foi acho que esse é um ponto muito interessante, né? Existe oposição, né, entre insulto moral e racismo. Eu penso os dois como processo de violência. Os dois são sistemas de violência, né, operando ao mesmo tempo. Por que eu tentei pensar? Porque os evangélicos, de certa forma, deslocam por uma questão de moralidade. Porque a gente está falando de religião. Eu acho simplesmente por isso. Porque desloca por uma noção de valores e uma noção de moralidade. Eu vou dar, acho que um exemplo, assim, para a gente perceber. Do que eu coloco, acho que a Belle viu lá dentro da citação, quando eu coloquei um dos meus interlocutores, que ele foi impedido de tocar no palco principal da igreja. Ele relatou sobre, eu não consegui tocar no palco principal porque eu estava com meus irmãos, né, eram negros e tinha um outro rapaz com uma corporalidade mais indígena, e eles não tocaram num palco principal dentro de uma igreja onde os pastores eram brancos. E quando aconteceu aquela situação, eu acho que já responde a pergunta acho que da Jade, sobre esse processo da instituição, de como a instituição lidar com isso. Ele chegou para o pastor, né, para o líder, por que a gente não pode tocar? Por que o outro grupo tocou e a gente não pode tocar? Então, ele percebeu, eu perguntei para ele, como foi que tu sentiu? Ele falou, me senti desrespeitado. Ou seja, eu não me senti incluído, as pessoas não me trataram com respeito. Por ser um músico e tal, mas só que aí depois ele falou, mas eu sabia, ele falou assim, mas eu sabia que eu não toquei porque eu sou negro. Ele falou, ele sentiu, ele percebeu, um processo de percepção. Ou seja, aconteceu um insulto moral, de certa forma, né, atingiu a dignidade dele, mas ao mesmo tempo ele sabia que era um processo de racismo. Só que agora a gente tem que entender uma diferenciação, que é isso que o embate do movimento negro, que é assim, o pentecostalismo ele aliena o processo da negritude das pessoas negras. Não necessariamente. Porque as pessoas elas conseguem perceber. Elas percebem não no termo acadêmico, não no termo de movimento negro, mas elas sabem que existe um processo de tratamento diferenciado de determinados acessos, de determinado prestígio, né? Que vão ocupando. Mais aprofundando mais um pouquinho nessa pergunta, né, da Jade, né? Como é que a instituição lidar? Existe um processo que eles chamam de geralmente eles afastam a pessoa, né, o pastor quando acontece. Só que nesses casos de racismo que aconteceu, eles não foram afastados, que eles chamam de disciplinado, né? É um processo de disciplinação. Assim, precisa ser disciplinado para lidar com essas questões, ou seja, porque não é algo extremamente importante ou relevante, é como se fosse algo menos, assim, acontece processo de violência racial, tá, beleza. Não é aprofundado, entendeu? Não há um processo mais enfático dentro desse processo de disciplinação dentro da instituição. Então, a instituição, nesse caso que aconteceu com esse meu interlocutor, ele foi... nunca mais chamaram ele para tocar na igreja. Nunca mais chamaram ele. Ou seja, deixou acontecer. Ou seja, então, existe uma questão de uma autoridade... Além da hierarquia, existe uma questão de autoridade religiosa. Então, geralmente, essa autoridade religiosa não pode ser questionada. Por quê? Tu tem uma cobertura espiritual. Eles chamam de cobertura espiritual, né? E essa cobertura espiritual tem que prevalecer. E quando acontece um caso de racismo, não é um problema da instituição, é uma questão individual. É um problema individual do caráter da pessoa, aí joga para a moralidade,
do caráter da pessoa e que vem do mundo. Então, não é um problema da igreja. Então, tem todo umas etapas, assim. Uma outra, acho que... Tu colocou uma pergunta também, né, Marcos? Se existe 100% de igrejas negras no Brasil. Olha, eu vou falar de 3 experiências de campo. Você ia falar alguma coisa? Não é 100% de igrejas negras, mas igrejas formadas por... Maioria? Maioria não, totalidade de pessoas negras, porque se você trocar a ordem da frase, você muda o sentido da pergunta. Tá. Totalidade. Olha, eu vou falar de 3 experiências, né, de campo que eu já tive. Essa em Porto Alegre. Essa em Porto Alegre não tinha... Eu vou usar o termo maioria, né? Não tinha maioria... era 50% de pessoas brancas, 50% de pessoas negras, assim, dentro dessa relação. Em Macapá, já não. Era a maioria de pessoas negras. Em Macapá, na ponte, né? De quando eu fiz. E o outro foi quando eu fiz o campo no Perpétuo Socorro. Lá também a maioria era de pessoas negras. E assim. Só que é aí que tá. São maioria de pessoas negras. Só que quando a gente vai perceber em que posições essas pessoas vão conseguindo chegar institucionalmente, elas não conseguem chegar na posição de se tornar pastores ou de se tornar um líder importante dentro da igreja. Existem várias barreiras que vão sendo construídas porque não consegue deixar para as pessoas negras o trabalho intelectual sob o domínio do sagrado. E aí, geralmente, vai se direcionando para essas pessoas brancas dentro desse contexto de pobreza, né? Percebendo dentro desses 2 contextos. E aí que entra que é a minha ideia, né? Que é minha ideia, dialogando com outros pensadores, que é o valor da brancura. O que é o valor da brancura? É justamente como que essa corporalidade, mesmo que ela não seja dita, ela é dada. Né? Ela permite esse processo de ocupar determinadas posições de prestígio, de carga valorativa ou dentro dessas instituições. Voltando para a pergunta da Belle, né, que ela falou aqui assume uma outra configuração no Brasil. E isso que eu achei muito interessante. Acho que assim, percebendo, assistindo as lives, percebendo os discursos da Kujic nos Estados Unidos, né, no Tennessee, que esteticamente, sobre esse processo de representação, se a gente for ver as lives e for ver os cultos, a maioria são de pessoas negras. Assim, então, elas ocupam esteticamente os principais, que são os bispos, são os pastores, são a parte da música, do coral. Então, esteticamente, a negritude ela sai do campo da igreja, né, dessa interpessoal, e quando ela se desloca para a mídia ou para essa esfera pública, a negritude se mantém, entende? Só que quando chega no Brasil, tanto teologicamente, porque as igrejas, né, pensando historicamente nos Estados Unidos, por que as pessoas negras elas desenvolveram o pentecostalismo? Por que cresceu tanto? Porque não é só uma religiosidade, não era só uma religiosidade. Criou-se um campo de contenção dessa violência racial. Por isso que eu chamo de estratégias de sobrevivência. A pensar o pentecostalismo como um recurso, o meio de lidar com a violência racial, tanto nos Estados Unidos e como se apresenta no Brasil, né? Dentro dessas estratégias ou técnicas de sobrevivência. Então, a música, nesse caso, isso foi uma crítica que eu recebi da minha defesa pelo Ari Pedro Ouro. Ele falou assim, Cleiton, se tu diz que a música, ele falou, né, é importante na configuração das igrejas, e que tu diz também que a maioria das pessoas negras, nos 2 contextos, ocupam os ministérios da música, significa que significa que ela tem um papel importante. E é verdade. Por quê? Qual é o papel importante? Porque as igrejas, o recurso técnico do domínio, não é todo mundo que sabe cantar, não é todo mundo que sabe tocar violão, não é todo mundo que sabe tocar algum instrumento musical. Então, quando as pessoas negras elas conseguem ter esse acesso a esse domínio sobre esses recursos, elas são vistas de determinada forma como um prestígio. Então, quando tu perde a equipe da música, é como se estivesse dando uma porrada na base de sustentação das igrejas, porque a música ela tem um papel fundamental, porque é ela que se relaciona entre o indivíduo, essa corporalidade e o transcendente. Né? Ele é meio um processo de mediação. Então,
existe meio que uma contradição, né? Porque ao mesmo tempo que ocupa essa posição da música, ao mesmo tempo ela tem um prestígio, só que não necessariamente ou não suficientemente para ter o trabalho intelectual do domínio desse sagrado, né? Para ensinar, ser capaz de ensinar, ser capaz de ser um processo pedagógico de ensinar esse outro, né? Então, eu não sei se a Belle percebeu, Belle, se tu percebeu na leitura da minha dissertação, existe uma ambiguidade, porque a raça ela é ambígua dentro do trabalho. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Assim, sempre fica nessa dualidade. A dualidade ela vai acompanhando todo o percurso, inclusive até da minha reflexão. Assim, meio que, às vezes, eu acabo caindo num campo ou no outro. Ou seja, por que eu acabo caindo? Porque, ao mesmo tempo, eu percebo, assim, como eu digo, a raça ela se funciona como uma tecnologia de dominação. Só que quando eu afirmo isso, é como se eu meio que tirasse a agência dos indivíduos de transformação e de manipulação dessa cosmologia pentecostal. Só que, ao mesmo tempo, eu não quero dizer isso. Eu não quero tirar a agência das pessoas negras, né? Ou desses corpos racializados. Pelo contrário, eles têm a agência de lidar. Porque, ao mesmo tempo que acontece a violência racial, eles criam todo o mecanismo de valorização de si. De valorização de si. Então, o pentecostalismo ele é manipulado nesse sentido. Ao mesmo tempo que ele é manipulado para manter a hierarquia, ele é manipulado para tentar retirar essa hierarquia. Ou seja, para passar para as pessoas negras a sua agência, a sua importância dentro dessas igrejas, né? A Raíssa falou sobre... se ocorria uma distinção dentro da igreja. É aí que entra esse ponto, porque para o movimento negro, se tu não discute ou se tu não domina essa linguagem, tanto acadêmica quanto do movimento negro, de combate, as igrejas, dificilmente, eu percebo assim, as igrejas evangélicas vão se colocar no espaço público, na esfera pública, como o movimento negro se coloca. E não precisa, não precisa. E eu vou dizer por que não precisa. Porque o Stuart Hall ele fala o seguinte, dentro de um texto dele, né? Que negro é esse da cultura negra? Ele se pergunta, né? Por quê? A gente acaba essencializando a negritude, ou seja, a pessoa negra deve se comportar de determinada forma, deve se comportar de determinada maneira. E o que os evangélicos eles fazem uma outra coisa. Eles não caem, né, dentro desse processo de essencialização do que o negro deveria ser, do que o negro é. Eles pegam a questão da religiosidade, articulam de acordo com essas trajetórias e experiências raciais e religiosas, e, ao mesmo tempo que é combativo, dentro dessa ideia de transformação, ao mesmo tempo que tenta buscar essa transformação, ao mesmo tempo se mantém. Ou seja, é esse jogo de dualidade, depende muito do contexto, de como que esse contexto vai se dar. E eu não tem uma questão de certo ou errado, acho que tem de uma outra experiência da racial do que as pessoas negras dentro das religiões evangélicas vão ter, ou vão fazer, né? Do que elas vão fazer com a sua negritude, o que elas vão fazer com o pentecostalismo no Brasil, né? Nas áreas periféricas. Mas, assim, tu acha que a partir dessas pessoas se reunindo nas células e dentro da igreja, pode haver ali um foco de resistência e de combate, uma luta antirracista? Tu acha que esse pode ser um espaço para isso? Eu não lembro, acho que não chega a refletir sobre isso na tua dissertação, mas é uma pergunta que eu faço, assim, tu acha que é um espaço de organização ou um possível espaço para organização? Eu acho que é um possível espaço de organização. Eu não chegaria a ser uma educação ou um processo de rede antirracista, de certa forma, mas é o que eu chamo. Porque na dissertação eu chamo de estratégias da sobrevivência, de sobrevivência. Porque o que marca a experiência dessas pessoas, né? Desses fiéis negros? Seria a questão da violência racial, né? Então, a violência racial se apresenta. Só que quando essa violência racial ela se apresenta, ela de certa forma, o pentecostalismo é usado como um processo de combate no sentido de valorização. Olha, a pessoa disse para mim que eu sou tal coisa. Só que, dentro da religião, eu tenho uma determinada carga valorativa, sabe? Pessoal, individual. Há um processo de valorização de si.
Então, ao mesmo tempo que é usado como processo de violência racial, é usado como processo de combate a essa violência racial. Só que não chega a ser, dentro desse processo orgânico, assim, de organização, de chegar ao ponto de ser um movimento negro. É uma outra coisa. E é um outro movimento, é um outro processo que, ao mesmo tempo, que parte de um outro ponto de referência, que seria o pentecostalismo. Tem que ter a religião, ela ganha essa centralidade. Aí que entra o papel, né, tanto da trajetória individual, racializada desse corpo, como da experiência religiosa, né, desse indivíduo. Então, há um processo de tentar criar uma mediação entre esses dois campos, né, criando esses pontos de intermediação. Eu quero Pronto. fazer... Quer falar? Não, só para falar assim que eu entendi e que na verdade foi respondido logo quando tu estava falando da questão mesmo para Jade, que aí tu citou o exemplo do rapaz e que aí ele falou da questão de que ele não se sentiu valorizado, mas aí ele pontuou no final, sim, mas eu entendo que eu não fui para lá porque eu sou negro. E aí eu queria perceber, eu queria entender se eles citavam para ti ou se eles falavam apenas dessa não valorização, ou dessa, entendeu? Eu queria saber se eles chegavam a citar para ti ou se tu não se articulavam como racismo a experiência. É isso, né? Se articulavam assim, né? Sim, também. Não diretamente, né? Porque é exatamente isso que Cleiton falou. Eles dão primeiro... apontam para essa não valorização, para não se sentir colocados ali. Eles sabem que merecem aquele espaço, mas também entendem que o motivo principal não é exatamente só essa não valorização, mas sim a cor da pele, enfim. Mas eu entendi, compreendi. Cleiton, só uma observação, se eu não entendi errado, você deve tomar cuidado sobre isso. Você fala, não, então, moralidade não está associado à religião só, não, tá? Não sei se foi isso. Não, porque você fala, não, porque era um, se eu não me engano, você falou algo assim, era um ambiente religioso, logo a resposta que ele deu é do campo da moralidade. Não, porque existe a moralidade policial, a moralidade dos grupos que estão em conflito com a lei, né? Então, a moralidade são valores, né? Então, assim, valores. A moralidade não é um atributo da experiência religiosa, né? A moralidade é uma outra forma, inclusive, de falar essas coisas que a gente fala sempre, que tem um sistema de valores, etc, 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 etc. Então, que bom que eu entendi errado. Uma outra coisa que eu queria que você falasse mais, eu fiquei interessado, eu esqueci. A gente criou um subgrupo dentro do LAET para fazer uma pesquisa que é justamente sobre violência e moralidade nas redes sociais, né? Que inclusive a Jade está fazendo parte, o Vinícius e a Juliana. E aí eu queria que você descrevesse como é que foi esse campo para a gente, né? Como é que como é que foi esse campo, quais são as estratégias que você usou, os desafios, né? As dicas que você pode dar para a gente. O Cleiton congelou, gente? Não, eu só estou parado. Não, tá. As dicas que você pode dar para a gente, porque a gente vai, inclusive, nesse sábado, a gente vai fazer uma reunião de discussão metodológica, né? De como lidar com dados na web. Então, se você puder falar para a gente da sua experiência. Olha, tanto da experiência quanto conversando com outros colegas, né? Conversando com o Bruno Domingues, conversando com o Arielson, inclusive ele tá bem resistente dentro desse trabalho das mídias sociais. Eu acho que, se a gente for pensar a lógica do meu trabalho, a relação de poder está atravessada em tudo. Assim. Então, acho que a gente tem que pensar, acho que é uma categoria que tem que levar em consideração. Por quê? Principalmente considerando... Tu perguntou isso, né? No espaço virtual, né? Da internet. Isso. Tá. De acordo com alguns dados, né, acho que existe uma desigualdade muito forte, tanto no Amapá quanto no Brasil, do acesso às redes sociais. Então, já tem que começar por aí, perguntando que grupos são esses, que pessoas são essas, né, que a gente vai ter acesso, vai se relacionar. Se pensar, eu sempre tento esse movimento, acho que a gente sempre tem que se pensar, né, se posicionar dentro dessa corporalidade no trabalho etnográfico. Que corpo é esse, né, que consegue ter acesso a essas redes sociais? Então, acho que é um ponto interessante para se pautar.
Uma outra questão, como foi que eu fiz o acompanhamento, né? Eu acho que o WhatsApp ele é um recurso importante de aproximação, porque diferente do Facebook ou do Instagram, onde tu não consegue ter uma interação tão constante com as pessoas, com os indivíduos, né? Nos grupos de WhatsApp foi onde eu consegui ter maior entrada, sabe? De conversa, de perceber o que compartilham, o que dizem, dos áudios. Então, foi um recurso importante de coleta de material, né? Porque no WhatsApp se fala ou se diz determinadas coisas aonde não é transplantado para o Instagram nem para o Facebook, porque é uma questão de confiança, é uma construção de afinidade, né? Mais próximo. Então, acho que se eu fosse pensar, compreender isso. E também um outro ponto falando mesmo sobre representação, de como que se dá essas relações interpessoais, mas nos bastidores, e de como que essa relação ela é transportada para a imagem, né? Como que isso passa para as redes sociais? Como que é esse movimento? Não sei se eu estou me fazendo entender dentro dessa relação interpessoal e de como que é projetado, de como que eu quero que o outro me veja dentro das redes sociais, ou dentro das igrejas, né? Como é que eu quero projetar essa minha imagem? Então, acho que é um movimento interessante, compreender essas relações, né, mais interpessoais dentro dos grupos de WhatsApp, e como que essa imagem é projetada ou ela sai para a esfera pública ou para a questão mais pública, né? Do que eu percebi, falando do meu... Eu não sei se eu coloquei isso na dissertação, mas acho que eu percebi sobre a tonalidade da voz, né? Quando eu fiz a entrevista pessoal, né, interpessoal, eu percebi que quando a pessoa ela não quer abordar determinadas coisas, o corpo fala, né? A pessoa se restringe um pouquinho, assim, não quero... A pessoa não diz que eu não quero falar sobre isso, mas o corpo ele já se fecha um pouquinho, né? E quando eu percebi isso através dos áudios, fazendo as entrevistas, foi a tonalidade da voz, assim, a voz ela muda. Acho que isso é uma pegada também, da gente ver que determinados assuntos, quando é tocado, essa tonalidade de voz ela muda. Que sentido, por que isso está acontecendo? Eu acho que quando a gente vai analisar as mídias sociais, quando vai analisar as redes sociais, a gente vai perceber por que existe uma determinada melhor entrada, determinados assuntos, do que não outros. Então, acho que pode ser um caminho também. O que mais? Não sei, o que eu lembro é isso até então, esses cuidados, mas... Deixa eu só complementar a pergunta, então. Você falou aqui uma questão que é uma preocupação que eu tenho desde sempre, mas que eu acho que não se restringe à web, né? O Goffman trabalhava, não só o Goffman, mas os etnometodologistas trabalhavam isso muito bem, que é assim, a gente sempre, em qualquer ambiente, as pessoas estão projetando uma imagem que querem passar de si, né? Uhum. Essa é a base do interacionismo simbólico, inclusive. Sim. Isso pode se dar tanto nas relações na igreja, na universidade, no bar e na web, né? E aí voltando, assim, desses desempenhos dos papéis, teve alguns riscos que você percebeu que eram diferentes dessas pegadinhas que tem para o pesquisador e para a pesquisadora que tem que interpretar o conjunto da obra. Quando eu falo conjunto da obra, é exatamente aquilo que você falou, né? Como a pessoa fala, como o corpo se posiciona, como ela reage inicialmente a uma pergunta, que marcou na sua experiência a diferença entre a sua interação física e a interação virtual com as interlocutoras e os interlocutores. E aqui, gente, a Cecília... você lê, Raíssa, por gentileza? Leio, sim. Está aqui. Bom, Cecília te parabenizou, ela está em um local onde não pode abrir o microfone e câmera. Ela está te parabenizando e está perguntando qual que é a tua motivação para pesquisar o tema. Ela está ouvindo a gente, ela só não pode ligar a câmera e o microfone. A Cecília é irmã da Beli? Cecília não. Bastos, não conheço, Cecília. Porque tem Cecília, Bastos, você está falando de onde, Cecília? De qual estado?
Coloca aí no chat para a gente enquanto o Cleiton responde as questões. Ela é de Belém. Belém. É porque tem Bastos ali, os dois têm Bastos. Ah, tá. Qual é a motivação? Acho que tem isso foi uma pergunta que o Ari me fez também, né? Como é que a gente chega no nosso tema, né? Como que a gente chega nas nossas questões de pesquisa? Eu acho que vamos lá para o mito fundador, né? Onde começou essa questão. Acho que por uma questão pessoal mesmo, também, no sentido de compreender, eu ficava muito instigado, assim, porque as pessoas procuravam a religiosidade, né? Como que se dava essa relação entre o indivíduo e esse transcendente, né? Como construir essas relações. Então, foi uma questão mesmo assim de curiosidade por saber, tentar entender isso, pelo fato de morar numa área periférica também, tanto de um tempo que eu vivi em Chaves e tinha uma igreja do lado onde eu morava e eu, enfim, eu vi o jeito que as pessoas cantavam, falavam, se relacionavam, como que isso se apresentava em casa também, porque aqui na minha casa a maioria são católicos, né? Assim, o catolicismo popular pesa bastante dentro desses pontos de referência. Mas, assim, entrando especificamente dos evangélicos negros, ou desses corpos racializados, quando eu falo corpos racializados, é também tentando compreender a branquitude, né? As pessoas brancas. Né? E, principalmente, acho que tentar responder uma pergunta, como é que se dá esse processo da intolerância religiosa? Por quê? Porque tanto nas religiões afro quanto das religiões evangélicas, os dois campos se apresentam de maioria negra. Né? Então, se tentar compreender como os evangélicos pensam a questão racial, como eles se relacionam com essa dimensão religiosa e racial, acho que dá para entender e compreender, ao mesmo tempo, como que se produz essa violência, como se produz essa intolerância religiosa com as religiões afro, onde que é outra maioria negra. Então, é tentar criar um campo de mediação, de tentar quase como que resolver esse processo e, ao mesmo tempo, perceber que nos dois campos, nos dois contextos, tanto das religiões afro quanto do pentecostalismo, o que há são pessoas negras. Né? Então, que sentido de violência racial é esse? Por exemplo, porque a Bell Hooks, ela fala que quando uma pessoa negra ela odeia seu cabelo, ela odeia sua cultura, ela odeia seu corpo, na verdade, ela não é um processo de racismo, é um processo de auto-ódio, né? O auto-ódio que está operando ali. Então, é meio que nesse sentido. Acho que a minha pesquisa, ela tenta, no pano de fundo, ela tenta responder essa pergunta, ela tenta apresentar um instrumento para tentar resolver essa questão. Então, acho que foi por isso que também que me levou a esse trabalho. Alguém mais, gente? Tu fez uma... Desculpa, Cleiton. Tu me fez uma pergunta, Marcos? Eu não lembro agora. Se tinha... Não lembro. Tu me fez uma pergunta também? Eu botei uma questão. Se tinha algo que era marcadamente distinto entre essa interação, né, e esse cuidado que a gente tem que ter com as imagens que projetamos de nós mesmos, né? E é óbvio que porque quando a gente quando a gente está se relacionando no campo, não é só a gente que está, botar aqui entre aspas, está tirando proveito da situação. As pessoas também dão entrevista para a gente, interagem com a gente, baseado nas suas expectativas e também interesses, né? Assim, na minha experiência de campo, eu escutava muito, a pessoa falava de si, mas falava do outro também, então ela sempre passava um recado o filho de fulano de tal está no tráfico por isso e aquilo. Travou. Então, uma das coisas que a gente faz é ter informação cruzada, né? As pessoas falam de si e falam do outro também. E Goffman sempre foi muito importante para na minha formação. Então, eu sempre tive essa preocupação, né, com os personagens que todos nós assumimos, não só os pesquisadores, mas também as interlocutoras e os interlocutores. Mas
sua dupla experiência, porque acabou, assim, uma coisa devastadora para nós, para quem estava fazendo campo, como é o seu caso, nesse momento, aconteceu algo sugênito, que são duas entradas diferentes no campo, né? Então, você está muito fresco para você comparar essas duas formas de lidar com as interações que surgem no campo, né? Então, teve algo que foi marcante para você nessa experiência justamente nessa experiência assim do que as pessoas querem que você escute, né? E de como é que você como é que você lidou com as informações sobre nesse contexto. Se é que houve isso, pode não ter havido também, você pode ter percebido simplesmente que Olha, pensando nos dois contextos, é bem interessante, porque quando eu entrei num campo em Porto Alegre, na Cogic, eu tive uma boa entrada assim, de campo em Porto Alegre. Por que eu percebi que eu tive uma boa entrada? Porque o meu trabalho, a minha pesquisa, para eles, era como um processo de valor. Era algo positivo para a igreja, sabe? Para projetar a igreja dentro do campo religioso deles ali, né? Dentro dessa disputa desse campo da religiosidade. Então, eu tive uma boa entrada. Então, a minha pesquisa, eu consegui ter acesso muito rápido a muitas informações. Por quê? É aquela coisa, não era só eu que estava sendo... tu colocou, né? Não é só eu que estava pesquisando, também estava sendo pesquisado, mas eu poderia oferecer algo à Cogic. Então, nesse algo de poder oferecer algo, eu consegui ter uma entrada melhor, tanto de relação com as pessoas, tal, conversando, tal. Só que quando eu entrei num campo em Macapá, não foi assim. Eu já fui visto como uma ameaça. Por que eu fui visto como uma ameaça? Porque a minha pesquisa poderia desconfigurar e tocar num ponto muito importante, que são as redes de parentesco, ou as redes familiares, que a gente está falando sobre segredo, né? Como que eu vou lidar com esse segredo familiar que estava operando ali? Então, destrinchar essa relação e vir a público, meio que constrange publicamente as pessoas que estão envolvidas dentro da igreja. Então, eu fui visto um pouquinho como uma ameaça. Eu não consegui ter uma entrada tão profunda num campo em Macapá. Então, assim, isso me permitiu, acho que uma questão importante quando eu estava em campo, foi andar pela cidade. Eu andei muito pela cidade quando eu estava com eles, sabe? Eles iam fazer muita campanha na rua, então meio que eu tentava entender como que era a experiência religiosa, ao mesmo tempo racial, desse corpo circulando pela cidade. Como que a cidade ela fazia parte dentro, ou seja, como o pentecostalismo se constrói na e para a cidade, de certa forma. Então isso eu não consegui ter pela web ou pelo cyberespaço. Assim, eu não consegui ter essa entrada ou essa materialização dessa experiência etnográfica dentro das redes sociais. E uma outra questão também é que eu percebi assim que existe uma dificuldade. A dificuldade é que, geralmente, nas redes sociais ou WhatsApp, tu tem que ter uma grande afinidade com a pessoa. Para tu ter acesso a determinadas informações, tu tem que ter muita afinidade. A pessoa tem que confiar muito em ti. Eu acho que parece que, quando a gente fala de confiança, né, os interlocutores precisam confiar na gente. Só que eu percebi que eu não consegui desenrolar isso com outras pessoas, entendeu? Novas, que eu não conheci em campo. Então, quando eu fui conhecer outras pessoas, outros membros da igreja, eu não tive a mesma desenvoltura. Então, eu não consegui ter acesso a determinadas informações. Então, isso travou, porque meio que eu não tenho como construir uma outra representação de mim mesmo ou dentro dessa relacionalidade com o outro, né? Então, acho que isso é uma dificuldade que quem fizer pesquisa via web ou no cyberespaço, né? Acho que o Pierre Levy, que chama de cyberespaço, vai ter essa dificuldade de afinidade. Então, as informações elas não vão chegar igual como a gente está no trabalho de campo, né? Mais físico, assim. Eu tenho mais uma pergunta, Cleiton. Eu já estou enchendo o saco já. Não, presta atenção. Eu lembro que bem no comecinho da tua dissertação, tu fala que o que marcou mais o teu campo no Rio Grande do Sul foi o marcador racial. Uhum. E no Amapá, o que marcou foi a questão do território.
tu acha que isso também pode ter influenciado na questão de dialogar, de interagir com as pessoas online? E tu acha que a tua atuação política Eu também... travei, eu não estou escutando a Beli. Não tá me ouvindo? Eu tô ouvindo a Cibele e o Cleiton, mas a imagem dele parece que travou. A imagem do Cleiton travou para mim. Vamos aguardar um Ai, pouco. gente, tem uma pergunta muito boa. Ixi, eu acho que a Raíssa também travou. Ixi, é Eu coisa tô do vendo aqui Amapá. mexendo, eu, você, a Jade está... Jade, você está no Amapá, não tá? Vamos esperar um pouco, ver se eles retornam. Poxa vida. Você estava desempenhando aí essa pergunta. Caramba, nossa, eu ia ter uma pergunta muito boa para fazer. Eu tô com medo de esquecer, eu vou anotar. Anota aí. Ó, ele caiu, ele vai voltar já já. Uma coisa que uma professora minha falava, e que é verdade, hoje em dia você pode fazer isso com o celular gravando, né? Mas ela falava, você tem que andar sempre com um caderninho do lado, porque você acha que vai lembrar de um pensamento, de uma ideia boa que você teve, você não vai lembrar. 1 minuto depois, 2 minutos depois, você não vai lembrar se você não ficar desenvolvendo isso. Então, assim, anota, ou no caso do celular, você pode também anotar, mas você pode gravar, né, no microfone. O Cleiton mandou um WhatsApp. Tá sem Voltou, internet. voltou. Ai, voltou. Ai. Voltaram. Não foi só você, não. Foi a Raiz e o Cleiton. Eu acho que a Ianca também, não tenho certeza. Sim, podemos. Vai lá, A Beli estava... Eu tava entregando a pergunta aqui. Então, Cleiton, eu vou começar tudo de novo, porque eu acho que tu não ouviu, né? Não ouviu nada, né? Mas então, no começo da tua dissertação, tu fala que o que marcou uma marcação importante no teu campo em Porto Alegre foi o marcador racial. E aí tu fala que em Macapá o que pesou mais dentro do teu campo foi as questões territoriais, de marcação territorial, que eles te perguntam, mas tu é da onde, tu é daqui e tal. E aí, pensando nisso, e pensando na questão da tua atuação política, né? Porque tu desempenhou um papel de ativista, né? Durante ali o apagão em Macapá em novembro. Tu acha que essa tua atuação enquanto um ativista pode ter atrapalhado essa interação tua com os interlocutores através do WhatsApp, das redes sociais, em Macapá? Vou pensar junto contigo. Eu não tinha pensado, Quando eu li, nisso. não, quando eu li a tua Mas, assim, dissertação, na mesma hora eu pensei, acho que faltou o Cleiton falar sobre isso, sabe? Eu fiquei pensando. Mas... Por que eu vou pensar junto contigo, assim? Porque a dissertação, ela acompanhou esse processo de ativismo. Eu estava escrevendo e estava também eu estava em campo, né? Estava fazendo as atividades. Então, a dissertação, ela incorporou, ela foi incorporando esse movimento, né? Então, inclusive, depois, isso acabou me prejudicando também na COGIC, de ter acesso a determinadas informações. Porque tu cria uma representação, né? Isso que o povo vê aí nas redes sociais é uma representação, né? Também do que a imagem que eu quero passar, do que a imagem que eu quero transmitir dentro desse processo de ativismo, enfim, ou desse discurso mais político. Então, foi por isso que, de certa forma, inclusive, boa parte do meu trabalho se deu também no Congois, onde estava a igreja, onde estavam essas pessoas. Então, eu acho que isso, pensando a partir de agora, de fato, isso me prejudicou mesmo. Eu não consegui, as pessoas já não me viam, eu já não era mais um desconhecido. Eu já tinha uma imagem, já acabei repassando uma imagem para elas, né? Política, de certa forma. Eu acho que isso me prejudicou. Inclusive, acho que isso até responde um pouquinho a pergunta do Marcos, de como é que a gente lidar com o web, né? Porque se a gente está nas mídias sociais, eu acho que esse ativismo, de certa forma, ele se interliga, campo e rede social, ou seja, as duas estão muito relacionais, né?
Então, acho que isso é um ponto muito importante para a gente se pensar. E tem um outro detalhe, quando eu estava em Porto Alegre, eu criei um Facebook só para me relacionar com as pessoas. Eu não estava usando meu Facebook pessoal. E eu não fiz isso em Macapá. Então, eu não era... Inclusive, o WhatsApp era diferente, a rede social era diferente. Não porque eu queria ser outra pessoa, não é essa a questão. É porque, realmente, eu uso as minhas redes sociais por uma questão de ativismo, né? E, enfim, essa representação ela pode ser percebida de infinitas formas, de infinitas maneiras. E aí entra um ponto muito importante, que é a questão do conservadorismo. Por quê? Boa parte dos pastores, o pastor na MIP, em Macapá, eles eram bolsonaristas, né? Era Bolsonaro no céu, Bolsonaro na terra. Então, além dessa experiência religiosa, a experiência política também vai se materializando dentro das igrejas. E se tu vende uma ideia que combate essa percepção política, atinge, de certa forma, a questão religiosa. Então, tu não vai conseguir ter determinados acessos. Mas é muito importante essa tua pergunta, eu não tinha parado para pensar nela, assim, eu vou pensar mais sobre. Inclusive, eu acho que essa estratégia de você criar um outro perfil de Facebook, no seu caso do WhatsApp, eu não tinha nem pensado nisso, que eu já tinha bloqueado o Vinícius e a Juliana, que entraram na pesquisa antes da Jade, de entrar no grupo do WhatsApp de grupos de extrema-direita, né? Que é basicamente isso, né? As pessoas que apoiam o extermínio e a violência policial. E eu falei, não, isso não é... Isso vocês não vão fazer porque assim, o número de celular de vocês vai expor demais. Essa é uma estratégia, né? Uma estratégia muito importante. Inclusive, tem até um texto que fala sobre... não fala sobre isso, mas como pesquisar, como trabalhar com repugnante. Eu não lembro o nome da autora, não sei se tu conhece esse texto. Que fala... Não estou sacando agora qual é. Eu vou dar uma pesquisada, que se você essa achar, autora você manda para mim. ela pesquisa grupos extremistas, né? É aquela cientista política, não é? Que fez etnografia na web, não é isso? Deixa eu tentar lembrar o sobrenome dela. Não sei o que é Solano, não é ela ou não? Não. Eu vou atrás desse texto, eu não lembro agora. Mas esse texto ele é super importante, porque ele vai falar justamente sobre isso, né? Como tu trabalha com o repugnante. Porque, geralmente, dentro das nossas pesquisas etnográficas, a gente trabalha com que a gente tem uma afinidade política. E como é que é trabalhar com aquilo que a gente não tem uma afinidade política? Né? Fala muito sobre esse compromisso ético, sobre esse compromisso político. Como é que eu vou ter um compromisso ético e político com fascista, com racista? Tu entende? Então, isso é um desafio para a pesquisa antropológica também, né? Pensar sobre essas questões. E o texto ele fala sobre isso. Na verdade, ela é uma italiana, parece, essa mulher. Tá, então não é a mesma pessoa. É uma pesquisadora. Tá. Sobre isso que você está falando... Então... desculpa. Só um parênteses. Sobre essa coisa de trabalhar, né, com grupos que você não tem afinidade, assim, sugiro vocês a lerem Crapanzano, né, que fez pesquisa junto aos afrikaners na África do Sul, né, na época vigorosa de vigor do apartheid. Então, essa é uma discussão que o livro do Crapanzano nos provoca. Uhum. Pois então, pensando em outra estratégia, isso é uma questão muito interessante, metodológica. Eu acho, dentro dessa projeção, dentro das redes sociais, a gente tem que criar o nosso próprio Facebook para lidar com nossos interlocutores, Instagram ou WhatsApp. Não é tirar a questão política, mas acho que é importante, pode ser uma metodologia interessante, né? Por que eu estou falando isso? Assim, tanto dentro do ativismo, isso foi uma preocupação, conversando com outros amigos, de não se expor tanto dentro das redes sociais, sabe? Porque a gente estava falando sobre de denúncia de violência policial, de denúncia de execuções. Então, cara, tem que ter muito cuidado. Inclusive, eu recebi muitas mensagens, depois eu nem conhecia os números, sabe? Muitas mensagens no WhatsApp, no Instagram, enfim, várias outras pessoas criando fake, me seguindo. Enfim, aconteceu várias coisas, eu comecei a bloquear. Se vocês perceberem, minhas redes sociais são bloqueadas.
do Instagram bloqueado, paguei um monte de gente, tirei um monte de gente também, no Facebook também. E acho que eu mudei também de WhatsApp, lembro ter um período que eu tinha mudado de WhatsApp. Enfim, eu acho que é uma preocupação e um cuidado a questão de segurança também, é importante pensar a segurança, né? Tem uma mensagem aqui no chat, mas não é pergunta. É para parabenizar o Cleiton. Eu vou ler aqui. Do Julisson Pinho. Boa tarde, estou no trabalho, mas estou podendo acompanhar a reunião. Eu tive a oportunidade de ouvir o Cleiton falar sobre o assunto de sua pesquisa pessoalmente. Acredito que ainda estava em processo de construção, mas ele já falava sobre o assunto com amigos que temos em comum. Gostaria de parabenizá-lo pela pesquisa, pelo domínio e pela coesão. Essa pesquisa, além de ser extremamente interessante, traz uma grande reflexão sobre divisões estruturais de grupos religiosos, hierarquias sociais na igreja e relações raciais. Pronto. É isso. Mais alguém tem questões? Estamos... Obrigado, Julisson. Eu não lembro de você, desculpe. Não lembro quem é, não sei quem é. Eu botei o texto do livro do Crapanzano aí no chat, né? De 85, né? Então você tem um tempo aí que você... Deixa eu ver se eu acho aqui, é o outro repugnante. O texto é Ética, Etnografia e Cristianismo Repugnante. É Simon Coleman, parece. Se você tiver em PDF, depois manda para mim, por gentileza, Cleiton. Pode ser? Ou não tem? Tem. Eu acho que quem publicou, acho que foi até o NER que publicou. Saiu no debate do NER. O seu e-mail continua sendo o que era anterior à sua ida para O mesmo. Clay Tem 2014? esse. Uhum. Tem esse, mas tem dessa... Esse é acho que um cara, né? Bom, Então, acho que é isso, gente. Eu vou pedir para a Raíssa encerrar, mas antes eu quero agradecer, Cleiton, muito bom. Obrigado. Espero que você continue seus estudos. Vai dar tudo certo, tenho certeza, que você vai passar na USP. E é isso, meus parabéns. Obrigado, senhor Marcos Cardoso. Pronto, então acho que a gente pode finalizar. Até porque já tem um festinha fazendo barulho aqui por perto. Deli, se tu quiseres falar mais alguma coisa, eu quero só agradecer ao Cleiton pela disposição em estar com a gente aqui, de ter tirado essa tarde, compartilhado o trabalho, parabenizar. E eu acho que é isso. E falar do evento que foi adiado, né? Aproveitar para falar do evento de semana retrasada, eu acho, que é sobre cultura pop e antropologia, que a gente teve um problema no sistema aqui, no Zoom, e aí ele vai ser no dia 14 de julho, mas aí a gente vai estar publicando nas redes sociais do Laet. Se a Sibeli quiser falar alguma coisa ainda, pode ficar à vontade, amiga. Marcos. Se não... Posso encerrar, gente? Então? Pode encerrar. Tchau, então, gente. tchau, gente. Até a próxima. Tchau.